Juízes, capítulo 3, começamos com o relato e consequências do povo de Israel em momento em que eles abandonam a aliança com o Senhor, e você vai reparar que tudo que o povo de Israel fazia de errado tinha um custo muito alto no que diz respeito a consequências. Então, logo no início do capítulo, você vai ver os povos pagãos no meio de Israel, que era algo que o próprio Senhor disse que permitiria justamente para testar esse povo. Uma coisa que me chama muito a atenção, a exemplo aqui, o versículo 3, os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano. Um exemplo muito claro, que por pior que fosse essa situação, os povos pagãos no meio do povo de Israel, Deus nunca deixou de ter controle sobre essa situação. E isso é uma lição muito preciosa, porque Deus sabia exatamente quem é que estava lá no povo de Israel, no meio do povo que não era do povo de Israel, mas ele sabia exatamente quem eram esses povos pagãos, sabiam inclusive aonde eles estavam. Ou seja, assim é também nas nossas vidas, por pior que sejam circunstâncias e situações, Deus nunca vai deixar de estar em controle das nossas vidas. E aqui também não estava longe do controle dessas situações todas, haja vista que na palavra de Deus está claríssimo sendo dito isto. E logo no primeiro trecho desse capítulo, você vai ver então que o povo de Israel fez o que era mal diante do Senhor. Versículo 6 diz que o povo de Israel tomou as filhas desses povos pagãos que estavam no meio deles e deram as suas próprias filhas para esse povo, cultuaram os seus deuses, ou seja, aquilo que tinha como base daquela aliança desse povo com Deus não foi observado. E quais são as consequências dessa não observação desta aliança com Deus? Nós vamos ver aqui a narrativa, que a ira do Senhor se acende contra o povo de Israel. Em um primeiro momento, o rei da Mesopotâmia coloca o povo de Israel em servidão por 8 anos. Então você já começa a perceber, quando o povo de Israel vira as costas para a aliança de Deus, eles colhem algo muito ruim, que é uma servidão e que custou muito tempo. 8 anos é muito tempo, é um período grande de você ficar sendo oprimido. Só que logo nos primeiros capítulos de Juízes, estava muito claro que os juízes foram levantados por Deus justamente para livrar o povo de Israel da opressão. E aqui nós vamos ver a primeira parte aqui desse contexto todo de livramento de Israel após essa rebeldia, que Deus levanta Otiniel, que foi um juiz aqui nesse momento da história do povo de Israel. E diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor sobreveio sobre Otiniel e ele se tornou o juiz, foi para a guerra contra esse rei aqui da Mesopotâmia e conseguiu então vencer esse reinado, óbvio, porque Deus assim havia determinado. Está muito claro na Bíblia, né? O Senhor vai sobre Otiniel e ele vai e toma então essa situação em suas mãos para libertar o povo dessa situação. Diz então a palavra de Deus que após essa vitória sobre o rei da Mesopotâmia, a terra ficou em paz por 40 anos. Então você percebe que existe aqui uma história de vidas e de geração também. Nós vamos ver que na sequência aqui desse texto, por que eu estou dizendo geração? Porque são 8 anos de escravidão mais 40 anos de paz. Aí Israel volta a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. É uma nova geração que está ali. E aí, desta vez, eles fazem o que é mal e cai no poder do rei dos Moabitas, que se chamava Eglon. Só que desta vez o custo foi maior. Lembra que lá no caso da Mesopotâmia, né, foram 8 anos de servidão. Aqui, contra este rei, né, dos Moabitas, que era Eglon, foram 18 anos de servidão. E isso tem tudo a ver conosco. Já falei aqui e vou falar de novo. Toda vez que nós olhamos para outras coisas, nós deixamos a nossa aliança com Deus de lado, há um nível de custo. Isso é um fato. Há uma consequência dos nossos erros, há uma consequência de nós não olharmos para Deus. Seja lá qual é esta consequência. E aqui cabe um parênteses muito importante. Tem muita gente que já deve ter dito para você, ou você já ouviu alguém dizer isso, que tem pessoas, eu vivo a vida como eu quero, estou em paz, Deus não me incomoda. Este é um grande engano, porque quando o homem está entregue aos seus próprios desejos, e ele acha que está tudo bem, isso sem dúvida é uma das formas que Deus está executando o seu juízo nele, porque é justamente essa falsa, na verdade, sensação de paz, em meio ao pecado, em meio a tudo aquilo que aquela pessoa não considera como algo errado, é que ilude as pessoas. Então isso é muito sério. Continuando aqui a história do segundo juiz que nós estamos falando aqui, que é Eude, ele se levanta então para fazer o quê? Tirar o povo de Israel dessa servidão contra o rei dos Moabitas, né? No caso Eglon. E aqui é uma narrativa muito interessante de como isto foi feito. O resumo desse contexto aqui é o seguinte: Eude, então, estava ali, obviamente, como um juiz,
Ele vai então falar com esse rei dos Moabitas, que chamava-se Eglon. A Bíblia fala que esse rei Eglon, ele era um rei obeso, muito gordo, e que de alguma forma Eude coloca um punhal que ele fez, um punhal de 50 centímetros na sua perna, que passaria despercebido por uma revista de uma guarda, alguma coisa assim, vai até Eglon e diz o seguinte: Eglon, eu tenho uma mensagem diferente da parte de Deus para você. E aí Eglon decide recebê-lo numa forma mais particular. Não queria que aquela revelação fosse dada na frente de todas as pessoas. Então Eglon dá a ordem para que todo mundo saia daquele ambiente, daquela sala. Fica só Eude e Eglon. Eude é um juiz que Deus havia levantado e Eglon o rei então dos Moabitas. A palavra diz que Eude ele crava esse punhal na barriga desse rei Eglon, que era um rei obeso, um rei gordo, de tal forma que até o cabo entra na barriga. E a palavra dá riqueza de detalhes, dizendo o seguinte, que ele não tirou esse punhal de dentro porque a gordura deste rei fez que se fechasse a barriga dele. Então isso quer dizer que ele deu essa punhalada nesse rei e não houve aquele grito, aquela coisa de sangue esparramado, porque a própria gordura se fecha. E aí Eude sai desse ambiente. Olha que coisa muito... Parece uma narrativa de um drama de cinema, né? Eude sai desse ambiente, ele vai indo embora, e aí os funcionários do rei não perceberam o que estava acontecendo, porque estava fechado naquela sala. O que a Bíblia nos mostra? Que eles pensaram, não, deixa lá o rei, porque nesse momento ele deve estar fazendo as necessidades dele, então não vamos incomodá-lo. Diz a palavra, por exemplo, no versículo 25, esperaram até cansar e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. Ou seja, esperaram por muito tempo até ver o que tinha acontecido com Eglon, que era o rei aí dos Moabitas. E só assim que perceberam que ele tinha morrido. Olha que coisa interessante. Nesse momento, Eude já havia escapado, nesse juiz aqui ao qual Deus havia levantado, ele já havia escapado, chegou, tocou as trombetas, que era aquele anúncio que esse povo deveria ir à guerra, e aí ele diz o seguinte para o povo: sigam-me porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os Moabitas. Então, olha que narrativa extremamente interessante, né? Aquele contexto de guerra ainda acontecia, o povo de Israel continuava cometendo esses erros, né? Abandono o Senhor, depois eu me volto ao Senhor. Eu falo com Deus, daqui a pouco eu não falo com Deus. Faço aquilo que Deus não quer que eu faça. Estava tudo isso acontecendo e Deus permanecendo fiel a este povo, porque levantava esses juízes justamente para libertar o povo de Israel. E aí você vê que na sequência dessa narração aqui falando de Eude, eles vão até os vales do Jordão contra os Moabitas e diz a palavra de Deus que nenhum dos Moabitas ficou de pé. Naquele dia, diz aqui a palavra que morreram 10.000 moabitas, todos robustos e valentes, não escapou nenhum sequer. E aí sim, naquele dia, após todo esse cenário, de fato Moabe foi subjugado por Israel. E aqui a palavra nos diz que a terra ficou em paz durante 80 anos. Então, não se engane, tá? Esse povo de Israel é exatamente como nós somos. Nós também somos assim. Nós, por vezes, desviamos o nosso olhar do Senhor, por vezes cometemos pecados que nós já sabemos que deveríamos ter abandonado e colhemos consequências desses nossos erros, das nossas atitudes erradas. Isso é um fato. Israel só é um retrato do que nós somos. Essa é a verdade. Só que Deus permanece fiel, levantando juízes. Num caso aqui, como já disse, na primeira passagem desse capítulo, o custo da desobediência foram 8 anos de servidão. Depois a terra ficou em paz, 40 anos. No segundo caso desse juiz aqui, que é o Eude, foram 18 anos de servidão e depois 80 anos de paz. E ainda no fim do capítulo, que não tem muito detalhe, fala assim sobre o juiz Sangar, que depois de Eude veio esse Sangar e ele matou 600 filisteus. É só isso que fala sobre Sangar nesse capítulo. Então, a verdade é, ainda que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. É assim hoje e era assim nessa fase da história, onde Deus levantava juízes, homens que estavam ali revestidos do Espírito Santo para tirar o povo de Israel de mais uma servidão a qual o próprio povo tinha buscado. Pense nisso.